como você está? Eu espero que esteja tudo bem. Eu estou bem e estou feliz de te ter aqui de novo. Bom, no último vídeo a gente conversou sobre a diferença entre a psicanálise e a terapia de orientação analítica. Então, tendo conhecimento de como elas funcionam, como elas se estruturam, eu acho bastante interessante a gente saber agora para quem elas são indicadas. Então, para que tipo de paciente e para quais demandas a terapia de orientação analítica ela é indicada. Bom, independente de qual vertente, né, de qual modalidade de terapia, seja ela psicanalítica ou de orientação analítica, é importante que o paciente ele atenda algumas características para que a terapia seja efetiva, tá? Para que ela funcione. Em primeiro lugar, então, é importante a gente falar que o paciente ele precisa ter a capacidade, né, de se comunicar de maneira totalmente honesta e aberta com o terapeuta. A psicanálise, ela acredita na cura pela fala, né? Então, essa característica de se comunicar, ela é extremamente importante aqui. Tanto por mais difícil que seja, por mais que machuque a gente relembrar e falar, né, relatar, revivenciar novamente questões, experiências que nos machucaram bastante, é indispensável que o paciente esteja disposto a fazer isso, senão não tem como dar certo. Em segundo lugar, o paciente ele precisa estar aberto a vivenciar novamente essas experiências, ou seja, então, a partir dessa fala, ele precisa estar aberto, ele precisa estar preparado, disposto para reviver no setting terapêutico essas memórias, esses conflitos. É importante também que o paciente tenha uma razoável capacidade de introspecção e que ele esteja disposto a utilizar, né, dessa capacidade para aumentar sua capacidade de compreensão sobre si mesmo. O que isso quer dizer? Além do setting terapêutico, além daquele momento onde a gente está com o nosso analista trazendo coisas, revivendo, elaborando essas questões todas junto com ele, a gente também precisa ter uma capacidade interna de introspecção, de autorreflexão, fora também do setting. O meu analista, ele sempre fala que as férias é sempre um conflito, né? A gente tá ali acostumada toda semana, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, ir lá, né, descarregar tudo aquilo que aconteceu na nossa semana, ou falar sobre aquilo que a gente tá trabalhando já há um tempo na análise. E isso fica uma rotina, assim. É muito bom a gente ter essa segurança de ter um espaço para poder fazer isso. E quando o terapeuta ele entra de férias, né? Porque o terapeuta também é gente, ele também precisa descansar e curtir a vida, enfim. Gera muitas vezes um conflito, né? Gera um medo que a gente não vai conseguir lidar com as nossas situações todos sozinhos. Mas esse tempo é necessário e é nesse tempo que eu acho que essa capacidade de introspecção ela aflora mais. O meu analista sempre falava que as férias ela é muito boa porque a gente repensa muita coisa que a gente está trabalhando na terapia. E isso é muito interessante. A primeira vez que ele entrou, no primeiro ano que eu tava em análise com ele entrou de férias, eu fiquei, meu Deus, eu vou surtar, eu não vou conseguir ficar um mês sem terapia. E na verdade, várias questões que a gente já tinha trabalhado há muito tempo atrás vieram à tona e eu comecei a analisar essas coisas, a pensar e a ver como, sim, a terapia ela continua após o momento que a gente sai, né, do setting terapêutico ou que a gente desliga o computador no caso de terapia online. A terapia ela continua, ela sempre continua, ela não tem fim. Ele sempre falava isso pra mim também, ela não tem fim. A gente sempre continua, parece que como se uma engrenagem fosse acionada né, na nossa psique, na nossa mente, no nosso, enfim, no nosso aparelho psíquico todo, e ela não para mais. A partir do momento que a gente começa a fazer análise, que a gente começa a trabalhar as nossas questões, ela não para mais. Eu posso dar um tempo da terapia, eu posso tirar férias da terapia, mas ela continua ali funcionando e questões que foram trabalhadas ou até de maneira indireta foram trabalhadas, vêm à tona e a gente começa a pensar sobre essas questões e é muito bacana de ver isso acontecer e a gente consegue até mesmo elaborar várias coisas fora do setting terapêutico, isso é muito bacana. Bom, é extremamente importante que o paciente também tenha capacidade de enfrentar, né, de sentir afetos intensos
sem externalizar na sua conduta. Ou seja, dentro do setting terapêutico, a gente vai trabalhar diversas questões que vão mexer muito com o paciente, né? Ou com a gente, enquanto terapeuta também, enquanto paciente também. E é muito importante essa capacidade de não, isso é algo que também a gente trabalha em terapia, de não externalizar na nossa conduta, de não. De conseguir externalizar isso dentro do setting terapêutico, de conseguir colocar para fora dentro do setting, naquele lugar neutro, seguro e propício para a gente fazer isso, né? A partir daí a gente consegue elaborar diversas situações, enfim, trabalhar N coisas de caráter, né, de personalidade, de comportamento, de tudo isso. E não ir para a vida atuando todas aquelas questões que estão bagunçadas internamente. Para que tudo isso seja possível, é necessário que o paciente esteja com um ego razoavelmente estruturado, né? Um ego razoavelmente preservado, né? O que vai auxiliar também na criação do vínculo terapêutico, tá? A terapia de orientação analítica ou a psicanálise, ela só é efetiva, ela só funciona quando há a criação do vínculo terapêutico. Quando há, então, o desenvolvimento da aliança terapêutica entre o paciente e o terapeuta. Eu escrevi um post a respeito sobre a aliança terapêutica, se você ainda não viu, pode entrar na fanpage que tá lá, no Instagram também. E até vou deixar aqui embaixo, tá? Pra vocês me seguirem nas redes sociais. Eu tô todos os dias postando conteúdos novos, tá? E ali fala direitinho o que é essa aliança. E para finalizar, então, é necessário que o paciente consiga estabelecer metas junto com o terapeuta. Ou seja, ter maior controle, né, dos seus impulsos, de determinados comportamentos, ou de condutas inadequadas. Então, enfim, N possíveis metas, é necessário que o paciente tenha, então, a condição, né, e a dedicação de ir atrás, de construir metas junto com o terapeuta e de seguir frente a essas metas. Enfim, alguns autores, eles dizem que a psicanálise não é muito recomendada para pessoas acima de 50 anos, pela não capacidade de mudanças profundas, entre outros fatores. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a psicanálise, ela pode sim ser efetiva, independente da idade que a pessoa tiver, desde que tenha disposição, ali, motivação para realizar a mudança. Eu acho que a gente consegue, nós, enquanto seres humanos, nos mudarmos, nos adaptarmos e evoluirmos em qualquer faixa etária que a gente esteja naquele momento determinado da vida, tá? Então, havendo motivação e havendo comprometimento, eu não vejo como a psicanálise não dar certo em diferentes idades. Eu espero que o vídeo tenha te trazido algum esclarecimento ou que tenha te movimentado algumas dúvidas. Deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Se tiver alguma indicação para vídeos relacionados a esse tema, pode deixar aqui também, que a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Muito grata eu tô por te ter aqui hoje, tá? E um grande beijo e até o próximo vídeo.